Antes de expor este artigo ao ridículo da grande mediocridade, pois muitos temo vão considerar essa história inacreditável, eu gostaria de expressar uma opinião sobre a credulidade, uma opinião que não me lembro de ter visto antes. É o seguinte: colocando a suprema sabedoria e a falta dela em dois extremos, e eu mesmo no meio exato entre os dois pontos, foi uma surpresa descobrir que quanto mais perto de um extremo ou do outro, maior a credulidade dos que lá estavam. É um paradoxo. Quanto mais tolo ou mais sábio um homem, mais crédulo ele é. Faço essa observação para apontar àqueles da grande mediocridade, caso não tenham percebido, que a credulidade por si só não é vergonhosa ou desprezível, e que o que determina se o sujeito está mais próximo da sabedoria ou da falta dela é a forma e não a essência de sua crença. Portanto, de acordo com o grau de incredulidade ao ler a história a seguir, o leitor pode medir como desejar sua sabedoria ou a falta dela. Z. Uriel. Peregrine Uriel, meu tio por parte de mãe, era um grande viajante, como seus patronos pareceram prever. Ele revirara os sótãos e os porões da terra com algo além do comprometimento comum. Mas, ao narrar suas viagens, ele infelizmente não tinha a cautela de Xenofonte de separar o que de fato vira do que ouvira dizer, e por isso os vereadores de Bruceborough, para os quais havia mostrado um ornitorrinco capturado por ele na Austrália, sendo então condenado como um importador de pragas artificiais, não foram os únicos céticos diante das histórias do velho. Sendo assim, teria acreditado no conto da árvore assassina, da qual ele mal escapara com vida? Ele a descreveu como mais terrível que as upas. Uma planta terrível no coração de uma floresta da Núbia, cuja sombra majestosa e mortífera fazia adoecer todas as árvores vizinhas, que se alimentava dos animais selvagens, que, perseguidos por predadores ou exaustos pelo sol do meio-dia, tentavam se abrigar sob ela. Também se alimentava dos pássaros inocentes que adentravam o círculo encantado de seus domínios ou tentavam se refrescar nas bases de suas grandes flores de cera. Também se alimentava de pessoas, embora com menos frequência. Quando um nativo tentava se proteger de uma tempestade, queria aliviar os pés machucados pela vegetação do entorno, ou até mesmo tentar colher o fruto maravilhoso que pendia maduro da folhagem verde. E que fruto! Um formato oval, casca dourada, esplêndida, tão abundantes e ricos que pesavam os galhos da árvore. A folhagem brilha com um orvalho estranho que goteja no chão o dia inteiro, nutrindo a grama sob a árvore, que em pontos é tão alta que seu verde intenso, alimentado por sangue, surge entre a folhagem dos galhos, como um guarda-costas ciumento protegendo o terrível segredo do interior sepulcral, e também cresce por entre as raízes pretas da planta assassina, formando um bonito quadro de verde vivo. Foi assim que ele descreveu a planta, e outro dia, lendo uma enciclopédia botânica, descobri que os naturalistas de fato conhecem uma família de plantas carnívoras, mas vejo que são em maioria muito pequenas e se alimentam apenas de insetos. Meu tio, por parte de mãe, entretanto, não sabia nada disso, pois viveu em uma época anterior à descoberta das plantas carnívoras hoje conhecidas, e seu conhecimento da árvore assassina teve como base sua experiência terrível, e tentou explicar sua existência segundo as próprias teorias. Negando a rigidez de todas as leis da natureza, exceto uma, a de que o mais forte tentará se alimentar do mais fraco, e aceitando essa lei apenas para fazer uma descoberta mais geral, ele argumentou que, uma vez que qualquer distribuição parcial da capacidade de autodefesa presumiria uma parcialidade indigna do Criador, e uma vez que os instintos dos animais e dos vegetais são análogos, o mundo inteiro deve ser tão consciente quanto é ciente. Indo mais a fundo em sua teoria, pois para ele era mais que uma simples hipótese,
Concluiu que, se houver necessidade por conta de um perigo iminente ou de algum interesse próprio urgente, qualquer animal ou vegetal poderia com o tempo revolucionar sua natureza. O lobo passaria a se alimentar de plantas ou a se proteger em árvores, e mesmo a violeta aprenderia a se defender com espinhos ou a capturar insetos. Transcrevo a seguir o relato de meu tio. Como podemos defender que no homem a percepção resulta em sensações, mas continuamos a acreditar que os animais que possuem audição, visão, tato, olfato e paladar não têm consciência para acompanhar seus sentidos? E se em todo o mundo dos seres animados se manifesta o dom da autodefesa contra a morte e os ataques aos mais fracos, porque os seres inanimados, que lutam pela existência como os outros, ficam indefesos e desarmados? Não acredito que esse seja o caso. As açucenas estrangulam as outras árvores e sugam seus nutrientes. A outra árvore, por sua vez, para matar seu parasita vampírico de fome, recua os nutrientes para suas raízes, que se espalham e brotam em um novo ponto, redirecionando sua seiva para lá. As açucenas então caem dos galhos mortos e atacam os brotos verdes frescos que brotam no chão abaixo, e assim a batalha continua. Outro exemplo é a figueira dos pagodes, pois qual é a diferença entre o anseio feroz com que suas raízes se direcionam a poços distantes e o triste esforço do camelo para encontrar o oásis ou do exército de Senaqueribe para salvar o Nilo? Se as plantas com sentidos têm consciência? Viajei quilômetros pelas planícies observando-as, e depois de tanto tempo olhando-as, quase fiquei com medo de que as plantas tomariam coragem e se voltariam contra mim, pois o tapete verde passava a um tom acinzentado diante de meus pés, tornando-se menos vivo conforme eu caminhava. Foi estranho como senti uma aversão universal, e teria chegado a discutir com as plantas. Mas para quê? Bastava eu esticar a mão e a minha sombra já aterrorizava o vegetal. Os arbustos se desmontavam cada vez que eu fazia menção de lhes dizer algo, e até mesmo as moitas mais robustas, às quais timidamente apelei, afundavam em súplicas pálidas. Folha alguma queria me fazer companhia. Soltei um suspiro que adoeceu a vida ao redor. Minha mera presença a deixava paralisada. E finalmente tive a felicidade de chegar a uma vegetação menos tímida e pude sentir a grama alta ressentida que começou a retaliar o descuido que a teria esmagado. No entanto, o mundo vegetal tem suas vinganças. Você pode prender o porquinho da Índia em uma gaiola, mas jamais poderá ter um basilisco como bichinho de estimação. A pequena planta, dormideira em seu jardim, diverte seus filhos, que também vão achar interessante ver um besouro espetado com um alfinete. Mas como conseguiria transplantar uma árvore capaz de capturar um cervo correndo, derrubar os pássaros que voam perto dela e até mesmo sugar o sangue de um homem, até que seu corpo se torne tão frágil quanto a sua mente, até suas características de ser animado não serem suficientes para salvá-lo do terrível abraço de, meu Deus, uma árvore inanimada? Há muitos anos minha natureza inquieta me levou à África Central. E uma jornada partindo de onde o Senegal se esvazia no Atlântico até o Nilo, contornando o deserto do Saara e chegando a Núbia, a caminho da costa leste. Eu estava acompanhado por 3 nativos, 2 deles irmãos, e o outro Otona, um jovem das terras altas do Gabão que ainda não tinha saído da adolescência. Um dia, depois de deixar minha mula com os 2 homens que estavam montando a barraca onde eu passaria a noite, peguei minha arma e eu e o rapaz seguimos em direção a uma floresta de samambaias, que avistei mais ao longe. Quando nos aproximamos, percebi que a floresta era cortada por uma grande clareira e que, pastando no lado sombreado, havia um pequeno rebanho de antílopes, que dão uma refeição excelente. Então decidi me esgueirar atrás deles. Embora não soubesse o perigo que corria, o rebanho era desconfiado e se mantinha sempre à frente,
e dessa maneira os animais me levaram por pouco mais de 1,5 km pelos limites da floresta. Ao fazer uma curva, notei uma árvore solitária que crescia no meio da clareira. Uma única árvore. Na mesma hora percebi que nunca tinha visto uma planta igual àquela, mas querendo garantir meu jantar, demorei apenas o tempo suficiente para satisfazer minha curiosidade ao ver uma árvore tão frondosa crescendo em um ponto onde apenas samambaias secas pareciam sobreviver. Os servos estavam entre mim e a árvore, e ao olhar para eles de novo, vi que pretendiam atravessar a clareira. Do outro lado havia uma abertura na floresta pela qual meu futuro jantar certamente escaparia. Então atirei no rebanho antes que perdesse minha chance. Acertei uma corça jovem, e o resto do rebanho, assustado, disparou em direção à árvore, deixando para trás a corça ferida. Mandei que Otona, o garoto, fosse capturá-la, mas, ao vê-lo se aproximar, a pequena corça se levantou e tentou seguir o rebanho. Os demais servos tinham chegado até a árvore, mas, de repente, em vez de passar por baixo dela, desviaram e seguiram mantendo distância. Eu tinha ficado louco, ou a planta realmente tentara agarrar um servo. Eu vi, ou pensei ter visto, a árvore se agitar com violência e, embora as samambaias em volta permanecessem imóveis no ar parado da noite, suas folhas foram balançadas por algum deslocamento de ar repentino na direção do rebanho, quase até o chão. Levei a mão aos olhos, fechei-os por um momento e olhei outra vez. A árvore estava tão imóvel quanto eu. O menino tinha continuado a perseguir a jovem corça e já estava perto da árvore. Ele estendeu as mãos para agarrá-la, o que a fez disparar, desesperada. Ele correu atrás, e ela escapou outra vez. Logo o garoto e a corça foram parar debaixo da árvore. E assim, minhas dúvidas foram sanadas. A árvore se mexeu, inclinando-se para a frente, e seus galhos tocaram o chão, envolvendo diante de meus olhos caçador e caça. Eu estava a menos de 100 metros e pude ouvir o grito agoniado de Otona, preso entre os galhos. Houve um segundo grito estrangulado e então silêncio. O único sinal de vida eram as folhas agitadas que tinham engolido o rapaz. Gritei seu nome, mas não tive resposta. Insisti em chamá-lo outra vez, mas meus berros eram os de um animal selvagem, apavorado ao sofrer um ferimento fatal. Nem todos os terrores do mundo poderiam ter me feito desviar os olhos daquela árvore terrível ou sair do lugar. Devo ter passado cerca de 1 hora ali, pois a sombra da floresta já se alongava em direção à clareira quando a imobilidade do medo passou. Meu primeiro impulso foi me esgueirar para longe, temendo que a árvore notasse minha presença. Mas quando recuperei a razão, consegui me obrigar a caminhar em sua direção. O garoto podia ter caído na toca de algum predador ou talvez a comoção na árvore tivesse sido provocada por alguma serpente gigantesca em seus galhos. Eu me aproximei da árvore silenciosa, a grama sob meus pés estranhamente ruidosa, e o canto das cigarras na floresta fazia com que o ar parecesse pulsar ao meu redor com ondas sonoras. Não demorei a ver a verdade terrível diante de mim, aquela descoberta assustadora. Ela notou minha presença a uns 50 metros de distância. Percebi uma movimentação furtiva entre as folhas grossas, o que me fez pensar em uma besta selvagem despertando depois de um longo sono, uma serpente enrolada, deslizando com movimentos inquietos. Você já viu abelhas penduradas em um galho? Um aglomerado de abelhas agarradas umas às outras, e ao balançar o galho ou ao agitar o ar, fez com que aquela massa começasse a se fragmentar, cada inseto afirmando seu direito individual de se mexer? E você se lembra de como, sem que sequer uma abelha abandonasse o aglomerado, aquela massa se tornou mais viva, mais raivosa e assustadora, com todos aqueles movimentos distintos? Cheguei a menos de 20 metros da árvore. Cada galho tremia, murmurando por sangue. E, como ela estava presa por suas raízes, cada um de seus galhos desejosos se estendia em minha direção.
Era como um monstro marinho terrível que os homens do norte tanto temiam, e que, ancorado em alguma rocha submersa, estende os braços ansiosos, incolor como o próprio mar, e tão implacável quanto o disforme Polifemo, tateando, tentando agarrar suas vítimas. Cada folha estava agitada e faminta. Eram como mãos inquietas, as palmas carnudas se curvando e depois se esticando, juntando-se e em seguida se afastando, grossas, impotentes, mãos sem dedos. Eram mais como lábios e línguas do que mãos, com pequenas reentrâncias no centro. Fui me aproximando aos poucos, um passo de cada vez, até ver que as cavidades também se mexiam, abrindo e fechando. Eu estava a menos de 10 metros do galho mais distante. Cada folha tremia de expectativa. Aquela agitação era horrível, repugnante, mas fascinante ao mesmo tempo. Em frenesi por causa da comida tão próxima, as folhas se voltaram umas contra as outras. As pequenas cavidades ficaram frente a frente e começaram a sugar com uma força que as tornou mais finas, juntando duas folhas em uma. E esse enfrentamento as fazia parecer uma concha dupla que se contorcia como um verme verde até que, por fim, desmaiavam com a violência do ataque e se separavam devagar, como sanguessugas cheias caindo de sua vítima. Um orvalho pegajoso brilhava nas reentrâncias de cada folha. Então pareceu transbordar e começar a escorrer. O som desse líquido pingando de folha em folha fazia parecer que a árvore estava murmurando para si mesma. Os lindos frutos dourados que pendiam dos galhos também foram atacados pelas folhas, uma de cada lado, sendo completamente envoltos e então de repente soltos. Vi uma folha maior, vampiresca, sugar os sucos de uma menor, até deixá-la inerte e esvaziada, como uma carcaça abandonada por uma doninha. Assisti à luta terrível até que meus olhos, cansados de encarar intensamente, recusaram-se a funcionar e não sei nem dizer o que vi. Mas a árvore diante de mim parecia ter se tornado uma besta viva. Mais acima notei um grande galho, e cada uma das suas 1000 mãos pegajosas tentava me alcançar ali embaixo, retorcendo-se. Ele se esticava, tremia, balançava e tentava. Atirava-se em minha direção desesperado. Os galhos menores, enlouquecidos diante de minha carne, eram jogados de um lado para o outro, na agonia de um desejo frenético. As folhas se retorciam como as mãos de alguém levado à loucura pelo sofrimento. Senti o orvalho vil das veias tensas cair sobre mim. Minha roupa começou a emanar um odor estranho. O chão sob meus pés brilhava por conta dos fluidos animais. Será que o medo tinha me deixado catatônico? Será que minha razão havia me abandonado quando eu mais precisava dela? Não sabia dizer, mas a árvore parecia viva. Inclinando-se em minha direção, parecia estar se desenraizando do solo macio e vindo até mim. Um monstro gigante cheio de bocas murmurando que queriam o meu sangue estava vindo até mim. Ao me ver diante da morte iminente, fiz um esforço desesperado para salvar minha vida e comecei a atirar na criatura horrenda que se aproximava. Para meus sentidos fragilizados, o som pareceu distante, mas o coice da arma me fez voltar à razão, e recarreguei na hora. Os tiros atingiram o corpo macio da criatura. O tronco começou a tremer ao ser ferido, o que sacudiu a árvore inteira. Uma fruta caiu. Ela escorregou pelas folhas, rígida e com veios inchados, como se tivessem sido esculpidos. Vi um galho grande descer, e sem emitir um som. Foi decepado do tronco inchado e afundou suavemente, ainda em silêncio, por entre as folhas úmidas. Atirei de novo, e outro pedaço foi incapacitado, morto. A cada tiro, o terrível vegetal perdia suas forças. Continuei a atacar a árvore mecanicamente, matando galhos e folhas. Minha fúria foi aumentando com a carnificina, e quando minha munição acabou, diante de mim restavam apenas destroços da árvore, como se um furacão tivesse passado por ali. No chão havia uma pilha de galhos, ainda estrebuchando, ofegantes. Sobre eles caíam, como lágrimas moribundas, alguns dos últimos ramos que foram atingidos.
enquanto de pé no meio deles, com um líquido escorrendo de todas as partes, estava o tronco reluzente. Meus tiros atraíram até ali um dos meus homens, montado em minha mula. Mais tarde ele me contou que não ousou se aproximar por achar que eu tinha perdido a cabeça. Desembainhei minha faca de caça e comecei a lutar contra folhas. Sim, não parece muito, mas cada folha reagia, viva e terrível. Mais de uma vez minha mão foi agarrada e mordida por seus lábios afiados. Sem saber que meu companheiro estava ali, parti para cima da folhagem caída e, em um último frenesi, alcancei o tronco macio e deslizei minha faca pela seiva que começava a endurecer. Então caí, esgotado, e desmaiei no meio das folhas ainda ofegantes. Meus homens me carregaram de volta para o acampamento e depois de procurarem Otona em vão, ficaram esperando que eu despertasse. 2 ou 3 horas se passaram antes que eu conseguisse falar, e vários dias até ser capaz de relatar aquela história terrível. Os dois se recusavam a chegar perto da árvore. Ela estava morta, pois, quando chegamos, um pássaro vistoso, que estivera se alimentando dos frutos em decomposição entre a pilha de galhos, alçou o voo, ileso. Conseguimos remover a parte da folhagem apodrecida, e sob as folhas mortas ainda amolecidas pela seiva, empilhados em volta das raízes, encontramos os restos horríveis de refeições anteriores. E a última, o cadáver do pequeno Otona. Tirar todas as folhas teria demorado muito, então enterramos o corpo como estava, com uma centena de folhas vampíricas ainda presas a ele. Essa foi a história que meu tio contou sobre a árvore assassina e que transcrevi aqui.